Esse aqui é um dos episódios mais engraçados de South Park e que mostram também que homens só pensam numa coisa. Fala galera, meu nome é William e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos falando novamente de South Park porque aparentemente o YouTube começou a entregar os meus vídeos, por mais que ele esteja desmonetizando todos eles. Mas vamos de novo falar de South Park aqui. Mais precisamente do episódio 10, lá da sexta temporada do show, chamado Os Peitos da Bebê Destroem a Sociedade. E eu espero que falando a palavra peitos, o YouTube também não desmonetize o vídeo, porque, pelo amor de Deus, né? Então, o que acontece nesse episódio? Você vai saber se você deixar aquele like maravilhoso e se inscrever aqui para não perder no futuro absolutamente nada. Então, se inscreveu, deixou aquele like, bora comigo para esse episódio. Então, meus queridos telespectadores, depois de 2 semanas de folga da escola após a morte da sua professora, a senhorita Engasgaperu, eu nunca vou superar esse nome, os meninos voltam para a aula com o Sr. Mac como seu novo professor, o que não vai dar muito certo. O Cartman ouve isso e quer continuar lamentando a morte da sua querida professora Engasgaperu. Só que ele simplesmente não quer voltar para a escola, é isso. Durante o intervalo, a Bebê, durante esse intervalo que a professora morreu, a Bebê ela começou a crescer os peitos. E os amigos começaram a notar. Embora eles ainda sejam muito pequenos e até difíceis de ver, eles são notados, obviamente, por todos os meninos da sua classe, que começam a pensar que ela é realmente inteligente e também muito legal, sem perceber o porquê. Né, meus amigos? Eles então a convidam para atirar pedras em carros depois da escola, para grande aborrecimento da Wendy, que nunca foi convidada para sair com o Stan, por exemplo, e também com seus amigos antes. Mulheres, isso daí é a resposta, é só ter peitos, pelo menos é o que o episódio aqui diz. Os meninos começam a brigar e discutir uns com os outros pela Bebê, porque todo mundo quer a atenção dela, e eles agem como basicamente neandertais, o que é simplesmente maravilhoso. Culminando em alguém apresentando uma redação sobre o quão legal a Bebê é, só por causa de peitos. A atenção e os elogios que eles dão à Bebê deixam a Wendy e as outras meninas com bastante ciúme, e elas começam a chamar a Bebê de vagabunda quando ela está por perto. A Bebê conversa com sua mãe sobre o que aconteceu naquele dia, o que está acontecendo com ela, e ela diz que é apenas parte do crescimento e que os meninos costumavam pensar que ela era burra. Então, um dia eles disseram: ela é muito inteligente. Eu acho que ser inteligente é algo de família, segundo ela. E o negócio começa a escalonar de uma maneira maravilhosa. Enquanto tudo isso está acontecendo, o Cartman decide convidar a Bebê para se juntar ao grupo e tenta expulsar o Kyle para abrir vaga para a Bebê. Quando o Kyle se recusa a sair, o Cartman pede pro Twig sair, já que ele é o membro mais novo do grupo. O Stan e o Kyle protestam, e o Cartman pergunta de que outra maneira eles poderiam abrir espaço para a Bebê, o que resulta no próprio Cartman sendo o único a ser expulso do grupo. Enquanto os 4 meninos estão lá no ponto de ônibus no dia seguinte, o Cartman furioso grita: tá, tudo bem, vai se ferrar todo mundo. O Kyle, o Stan, o Twig e não a Bebê. Bebê ainda é legal. O Cartman ainda convida a Bebê para brincar em sua casa, e o resto dos meninos da classe aparecem lá, e todos começam a brigar pela Bebê, fazendo com que suas mentes voltem ao estado primitivo, aos neandertais, o que é simplesmente maravilhoso. Eles começam a se degladiar, e todos gritando a palavra, né? Atá, que significa, como o Randy Marsh explica, seios. Com muito medo do que tá acontecendo com ela, a Bebê se tranca lá na sua casa, com os meninos esperando por ela do lado de fora. Ela expressa bastante dúvida para sua mãe sobre se ela realmente é inteligente e legal, e se a única razão pela qual os meninos a tratam tão bem é por causa dos seus seios. A sua mãe realmente nega, dizendo que toda a família dela é geneticamente muito inteligente. E a Bebê testa isso perguntando à sua mãe quanto é 6 vezes 8, ao que ela responde: ah, querida, esses são 2 números completamente diferentes. Nossa querida Bebê Stevens aqui então visita o hospital e eu adoro o nome desse hospital. É o Hospital Passo para o Inferno, para fazer uma cirurgia de redução de mama. Mas é negada, porque fazer uma cirurgia de redução de mama em uma menina de 8 anos é antiético para o médico, embora ele não tenha problemas em torná-los maiores para o desânimo da Bebê. Naquela noite, enquanto a Bebê dorme, os seus seios começam um pouco estranho. Eles começam a falar e conspirar sobre como eles irão destruir a cidade e também todo o mundo. A Bebê acorda ao ouvi-los e decide não deixar os seus seios tomarem conta da sua vida. Isso aqui é filosófico e muito legal da gente ponderar. Num sentido mais amplo, e aqui vem a filosofia, a sociedade é sim baseada na estética.
No dia seguinte, a nossa querida Wendy Tessa Burger faz um passeio, uma viagem ao hospital. O Hospital Passo para o Inferno, eu vou sempre destacar o nome desse hospital. Mas ela não quer deixar os peitos dela menores, até porque ela não tem nada. Ela quer deixar eles maiores, colocando silicone. O médico, que na verdade negou a bebê antes, agora diz que tudo bem. Ele tenta insistir que ela não está pronta, até que ela ofereça a ele um pagamento de $3.000. Ao qual ele aceita imediatamente. E agora na escola, a bebê começa a usar uma caixa ao redor dela, escondendo seus seios. Os meninos finalmente saem dos seus estados primitivos e se perguntam por que ela não é tão legal quanto ela costumava ser antes. Com a bebê concordando com isso, muito feliz. Finalmente eles deixaram ela em paz. Coitada da menina, hein? O Stan finalmente percebe que eram os peitos da bebê que faziam eles pensarem que ela era inteligente e legal. E é por isso que eles estavam caindo na porrada e estavam brigando uns com os outros, por causa de peitos. E essa parte é simplesmente maravilhosa. Os meninos se perdoam e decidem nunca mais deixar seios ficarem entre eles, o que é uma promessa muito original de homens. Nunca deixem um par de peitos atrapalhar a amizade entre você e o seu brother. A Wendy, que acabou de fazer o implante lá do silicone, então chega com esses implantes do tamanho adulto, um negócio gigante. E você imagina o quê? Eles acabaram de fazer promessa de que eles não irão ser impactados por peitos grandes. É exatamente isso que acontece. Todo mundo cai na gargalhada, todo mundo racha de rir dos peitos da Wendy, em vez de elogiá-la. O que é engraçado pra caramba, mas aqui volta a filosofia. No final das contas, tentarmos moldar quem somos, a nossa aparência, para entrar em parâmetros de beleza imaginados, não é algo muito saudável. O que aconteceu com a Wendy aqui? Ela tentou se encaixar num padrão que achava que as pessoas gostavam, mas aquilo não é ela, e no final das contas, o padrão mudou. E a Wendy ficou com peitos gigantescos e ninguém dando atenção pra ela. Mas, como sempre, eu quero saber de você. O que você achou desse episódio? Primeiramente, e o que eu sempre pergunto, você se lembrava dele? É muito difícil esquecer esse episódio. É simplesmente maravilhoso. E algo muito legal também que acontecia com os episódios antigos de South Park. Eram episódios com histórias completamente malucas, mas que tinham sim uma filosofia muito valiosa por trás. Como a filosofia desse episódio, que é talvez não considerar padrões de beleza que existem por aí, simplesmente ser você. Porque esses padrões de beleza que tanto buscam algumas pessoas podem ser validados, no final das contas, simplesmente por pré-adolescentes na puberdade e que estão malucos por peitos. Deixe aqui o seu comentário. Como sempre, continue aqui e assista este vídeo que está aparecendo para você. Eu te vejo lá. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima!